Olá pessoal da turma de orçamento, oficina de orçamento, tudo jóia? Vamos aí para mais um vídeo sobre os princípios orçamentários, né? O vídeo anterior ficou curto, houve uma questão técnica aqui que ele acabou sendo interrompido, mas a gente continua desse ponto. Eu estava terminando de falar com vocês de especificação, princípio da especificação, né? E dei o exemplo de que o orçamento ele não pode ser genérico demais, de forma que não se consiga acompanhar aquilo ali, e nem específico demais, como forma de engessar aquele planejamento, né? Eu dei o exemplo das estradas e tal. Eu conheço casos práticos, casos reais, né, nos quais um orçamento genérico demais, isso agora, sabe, é coisa de 2 anos atrás, um orçamento genérico demais, ele dá ao poder a pessoa que acompanha os gastos, né, que autoriza os gastos, para realizar algumas funções do Estado ou não. Tá? Não estou nem falando de Minas Gerais, não, nem do governo federal, de um outro Estado. Então, assim, como a descrição é muito genérica, cabe muita coisa ali dentro, né? A pessoa que está no setor financeiro, que está liberando os recursos para ser gasto, ela escolhe, né? Ou seja, a própria ideia do orçamento ser um instrumento que planeja a ação futura, vincula essa ação a uma escolha a uma indicação do executivo, uma aprovação do legislativo, isso vai pelos ares. Pra vocês verem como é que esses princípios são importantes, né? Isso vai pelos ares no momento que você tem uma designação muito ampla, muito genérica, que cabe absolutamente tudo ali dentro, né? Ou muita coisa ali dentro, e o poder todo acaba nas mãos de uma pessoa que nem participou desse processo orçamentário, mas ela pode autorizar ou liberar os gastos para uma coisa ou para outra, tá certo? Por quê? Porque o orçamento ele não dá a amarração, não dá o direcionamento. Então, para vocês verem o tanto que esse princípio ele é importante na prática. O próximo princípio, gente, ele não é intuitivo, não. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas né, no senso, ele não faz parte do senso comum. A gente não escuta ele no senso comum. É o princípio da não vinculação ou não afetação. O que significa? A arrecadação está de um lado, a despesa está de outro. Não existe a vinculação entre um recurso específico e uma despesa específica, tá? Os dois são contidos no mesmo orçamento? Sim, arrecadação e despesa. Mas não há necessariamente a vinculação entre uma e outra. Onde que isso é um problema? Onde que isso gera uma certa confusão? Por exemplo, IPVA. Imposto sobre veículos automotores, né? É um imposto que se origina na posse, né, de um veículo, uma moto, um carro, enfim, né, um trailer, alguma coisa assim. O fato do imposto ter origem nessa propriedade de um veículo não quer dizer que esse valor fica vinculado ao gasto com manutenção de estrada, manutenção de rua, nada relacionado a transporte ou veículo, tá certo? Então, o que motiva a receita não vincula a despesa, tá bom? Isso é muito importante porque as pessoas têm essa ideia genérica, né? Isso aí a gente vê políticos com mandato, políticos famosos, que repete, e que tem assessoria que fala a esse respeito, né? Tem assessoria, e que falam aí, eu estou falando porque coisa de 2 dias atrás eu recebi mais um vídeo desses aí, falando isso, né? De um político aí mineiro de expressão falando isso, né? Que a gente já paga muito IPVA, que a gente deveria ter boas estradas. Sim, a gente deveria ter boas estradas, mas não porque nós pagamos IPVA, tá certo? Porque é uma função do Estado prover boas estradas, tá certo? A arrecadação do IPVA ela vai para o cofre do Estado e ela pode ser gasta com qualquer coisa que esteja definida no orçamento. Então não há essa vinculação. Não é uma exceção para isso, tá? Não vou falar de uma exceção, mas é um outro tipo de coisa. Existem as contribuições
que não são impostos, né? Não são impostos. A contribuição, sim, ela é vinculada a um fim específico. E, em tese, a contribuição ela é temporária, tá certo? Então, você pode ter, por exemplo, a CIDE, CIDE, né? Ela é vinculada à cobrança de à venda de combustíveis e ela tem uma certa vinculação com alguns objetos específicos, tá? Mas ela não é um imposto, né? E se você for ver as contribuições, elas não compõem a maior parte do orçamento, né? Mas as contribuições, sim, elas têm vinculações, elas têm destinações específicas, tá certo? Mas é aquela história, eles são... não é que eles são exceções, mas eles são um outro tipo, né, de arrecadação, não é a regra, não é imposto, né? E temos também as tarifas, né, que são cobranças a troco de um serviço específico do Estado, né? Então, aí a gente não tem muito o que entrar nesse assunto, né? Você está pagando para receber algo específico do Estado, como, por exemplo, a tarifa de ônibus, que você paga para receber um transporte, para ir de um lugar para o outro, tá bom? Mas aí não vamos entrar no direito tributário, mas vale para nós a regra, tá certo? Por exemplo, o IPTU, o ISS, aí, que são dois impostos, né, municipais, um vinculado à posse de imóveis, o outro vinculado à prestação de serviço ou consumo de serviço. O recurso vai para o caixa da prefeitura para ser gasto de qualquer outra forma que tiver previsto no orçamento. Porque senão, gente, imagina só, a gente ia ter que ter a criação de um imposto relacionado a cada coisa que o Estado faz. Imagina, ia ser impossível. Você tem atividades ali que é muito difícil você tributar em cima daquilo ali. Então, para gastar com saúde, você tem que ter uma cobrança em cima da saúde. Para gastar com transporte, você tem que ter uma cobrança relacionada a transporte. Para gastar com educação, você tem que ter uma cobrança relacionada à educação. Né, gente? Ia ser impossível, né? A cada nova ação do Estado, você ter que criar uma nova forma de cobrança. E, por exemplo, algumas são bem mais rentáveis do que as outras. Por exemplo, o IPTU, você vai ter um imóvel grande, valorizado, e uma área valorizada, você vai pagar muito, né? E você não poderia utilizar esse muito que você arrecadou com outras atividades, né? É uma falta de senso, se você for pensar assim na prática, né? Mas por mais que o senso comum dissemine essa ideia, né? Isso não está certo, tá bom? Então, arrecadação é uma coisa, gasto é outro, eles estão previstos no mesmo instrumento, que é o orçamento, e cada um é cada um, tá certo? Isso é importante. Aproveitando aqui em despesa e receita, temos o princípio do equilíbrio, tá certo? Os valores precisam fechar, tá certo? O que eu arrecado é o que eu gasto. O nosso orçamento ele tem que fechar exatamente os mesmos valores, arrecadação total e despesa total. Eu falei isso um pouco com vocês quando eu falei do princípio da escassez, né? Que você burlaria, você contornaria essa regra do equilíbrio quando você contrai empréstimo? Não, né? Porque afinal de contas, se você tem um gasto maior do que a sua arrecadação e aquilo ali não vai fechar, você é obrigado a aumentar a sua arrecadação. Como? Com o empréstimo, tá certo? E esse empréstimo vai gerar uma despesa no futuro. Então, equilibrou, tá bom? O que não pode é fechar desequilibrado. Se eu tenho uma arrecadação menor, uma despesa maior, eu preciso fechar esse orçamento equilibrado. Com dinheiro eu equilibro isso. Então eu vou contrair um empréstimo, eu vou lançar títulos, né, para que a minha arrecadação equilibre com a minha despesa. Então esse equilíbrio precisa ser real, ok, gente? No passado aí, na nossa época aí de inflação alta, na nossa época de um pouco de desregramento, aí, ou muito desregramento dessa questão orçamentária, você tinha aí manobras, né, para poder produzir como ficção, né, para poder simular esse equilíbrio e entregar o orçamento. Mas isso não era real, tá certo? Então nós temos aí
nos últimos 30, 20 anos pelo menos, né? Mais de 20 anos um pouco, essa questão do equilíbrio fiscal do orçamento e que ela é concreta, tá? Quando eu falo, isso aí é um outro item que eu coloquei aqui, gente, não como apresentação do conteúdo, mas como algo para vocês evitarem se confundir mais para frente, né? Quando eu falo de equilíbrio do orçamento, eu estou falando equilíbrio da peça orçamentária. Eu não estou dizendo que o equilíbrio fiscal ele é uma proibição do Estado gastar. Existe toda uma outra doutrina, existe toda uma outra legislação que vai falar dos limites para essa, por exemplo, contratação de empréstimo para gerar esse equilíbrio, durante quanto tempo, enfim, nós tivemos até no ano passado uma legislação nova a esse respeito, o novo marco fiscal, né? Mas o fato, só para dar um trailerzinho aqui do filme, né? Um spoilerzinho, né? Nós temos, desde a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a ideia da regra de ouro. O que significa? Está na Constituição de 88 também, mas ela foi regulamentada, detalhada pela lei de responsabilidade fiscal. Qual que é a ideia? A contratação de empréstimos, né, para se chegar nesse equilíbrio, o valor contratado ele não pode ser utilizado para custeio. O que é custeio? Pagamento de folha de pagamento de funcionários, pagamento de itens consumíveis, energia, combustível, tudo aquilo que é cíclico, né? Tudo aquilo que né, é feito para o Estado poder continuar funcionando. Então, se existe um limite naquilo que é o empréstimo que pode ser contratado, né, isso tem que ser utilizado em investimento, ou seja, em construção de infraestrutura, em reforma, né, em coisas que ficam e que vão gerar um benefício para a população no médio e longo prazo. Né? Então, você tem ali um valor que foi utilizado naquele ano para investimento, vamos supor 10%, né, que foi utilizado para investimento dentro desse orçamento. Né? Então, eu só posso ter uma contratação de empréstimo que seja, no máximo, igual ao valor de investimento. Se for maior, significa que uma parte do empréstimo eu estou utilizando para fazer o Estado rodar no seu básico, no seu custeio. Isso não é permitido, tá certo? Então, assim, não tem tanto a ver com o princípio que eu estou falando aqui de que o orçamento deve fechar igualzinho, receita e despesa. Não tem tanto a ver, mas eu estou puxando um gancho aqui para falar disso, tá certo? Então, até porque eu mencionei também quando eu estava falando de escassez. É possível contratar empréstimo para igualar a receita e despesa? Sim, mas desde que esse valor contratado não seja maior do que aquilo que eu estou prevendo no orçamento para investimento. Ou seja, em tese, né, é porque o dinheiro ele não é marcado, né, ele não tem um carimbo ali, né, mas em tese, se eu estou contratando como empréstimo um valor menor do que o que eu utilizei ou que eu vou utilizar para investimento, significa que o valor que eu estou contratando como empréstimo é para investimento. Né? No fim das contas, esse valor acabou custeando o investimento. Aí sim você teria uma justificativa. Né? Você contraiu um empréstimo para poder permitir que obras de vulto, obras de benefício aí, de médio e longo prazo sejam realizadas para a população. Ok? Então nós temos esse limite para a contratação de empréstimo. Mas eu estou só abrindo um parêntese aqui um pouco mais profundo, né? Mas ao fim e ao cabo o princípio diz que devem ser equivalentes receita e despesa. Legalidade, princípio da legalidade. É aquele princípio da administração pública também, aquele princípio geral da administração pública. Né? Então o orçamento deve ser feito seguindo procedimentos legais que já estão previstos para ele, tá certo? Ele tem que ser feito numa forma específica, num prazo específico, com etapas específicas, com procedimentos específicos, com aprovações, com discussões, enfim. Né? É isso que os manuais de orçamento público vão falar para vocês, que é um pouco
chatinho, um pouco cansativo, né? E que eu acho que não é o mais importante a saber na questão orçamentária. Claro que nós vamos falar isso em algum momento do nosso semestre, né? Mas não é o mais importante entender esse procedimento, decorar esse procedimento, mas sim saber que ele existe, que ele deve ser seguido sob pena de se invalidar o processo orçamentário como um todo. Então, o princípio da legalidade, simples, porém necessário. O princípio da publicidade é o que faz a nossa festa aqui, pesquisadores, alunos e professores, né? Ou seja, tudo aquilo que se faz no orçamento tem que ser aberto para a população, tá? Então, os documentos estão todos publicados. Eu sou velho aí nessa pesquisa, site de prefeitura, Tribunal de Contas, então já falei para vocês, abrir o site do Tribunal de Contas do Estado, você encontra os orçamentos dos 853 municípios de Minas. É uma festa para quem gosta do assunto como eu. Está sendo cumprido aí o princípio da publicidade. Tá? Até uns anos atrás, a Câmara ou a Prefeitura tinha que ter o papel ali, com o orçamento em papel, tinha que estar disponível para você. Mas agora com a internet ficou mais simples, né? Mas tem que estar disponível. Também as discussões orçamentárias, elas têm que ser publicizadas, elas são abertas para a população poder opinar, tem reuniões que as pessoas podem mesmo ir lá e acompanhar e dar palpite, entendeu? Os próprios parlamentares, eles estão sempre de portas abertas, né? O processo orçamentário brasileiro, os parlamentares escutam muito a população, isso é de via de regra, né? Outro princípio, que esse já é um pouco complicado, tá? Clareza. Esse, enfim, é complicado, né? Por quê? O orçamento ele tem que ser claro, ele tem que ter uma percepção intuitiva. Isso acontece? Não. Né? Não mesmo, né, gente? A gente tem até uma disciplina de oficina de orçamento para poder apresentar alguns pontos aqui que não são nada intuitivos, tá? Mas é um princípio, ele tem que ser seguido. Né? Se vocês entrarem, por exemplo, no site do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, você tem tutoriais ali para poder explicar a organização do orçamento, te ajudar a fazer a leitura, tem aqueles botõezinhos assim com o i, né, que você clica ali, que abre um pouquinho de explicação. Então, existem exemplos, né, de tutoriais, de explicações, de manuais, para tornar essa leitura do orçamento um pouco menos difícil, tá? Mas em si ela é complicada. E tem uma quantidade de exemplos aí que simplesmente está o PDF lá jogado e você que se vire para poder decifrar aquilo, né? Outro ponto também, né, gente? Deveria ser um modelo único para o país inteiro, país Brasil inteiro. Brasil, os 27 estados, 5.570 municípios deveriam utilizar o mesmo modelo. Mais ou menos utilizam, mas tem algumas questões, alguns itens, né? Há uma certa margem aí para poder variar e que às vezes acaba gerando aí diferenças, né? Eu que já fiz pesquisa com os orçamentos anuais dos 27 estados brasileiros, encontro algumas diferenças muito grandes, principalmente naquele item lá de especificação. Tem estados que colocam, por exemplo, né, folha de pagamento. Você tem uma rubrica e você tem a remuneração de todas as secretarias estaduais, todos os órgãos estaduais, tudo ali misturado. Né? E não são poucos estados, não. Acho que uns 10 estados brasileiros fazem assim. Já a maioria dos outros estados, não. Faz secretaria por secretaria, você tem lá a folha de pagamento especificada dos servidores daquela secretaria. Então, né, os princípios estão aí, nem todo mundo os pratica, tá certo? Então, essa questão da clareza também, ela nem sempre acontece, tá bom? Da especificação também nem sempre acontece. Então, alguns orçamentos, eles são mais codificados, vamos dizer assim, né? E por último, gente, penúltimo, o último é o princípio da exatidão. Esse ele é quase sempre seguido também, né? Ou seja, o valor que está no orçamento, ele tem que ser real, ele tem que ser preciso, tá bom? Então está lá colocado, e a gente vê isso sempre, né? Construção de pontes, R$ 5.375.242,14.
tem que gastar os 14 centavos. Os 14 centavos estão lá porque eles fazem parte de uma estimativa real do valor dessa ponte, né, e espera-se que seja realmente esse o valor necessário para construir essa ponte ou essas pontes, né? Quando você abre o orçamento que está lá todas as rubricas com ponto 000,00, você fica um pouco desconfiado, né? Em algum local ou em vários locais houve o arredondamento disso, alguém arredondou para a conta ficar mais bonitinha, para ficar mais fácil, né? Isso, enfim, não condiz com a realidade, tá bom? Eu vou vacinar 50 mil crianças, valor 2 milhões, ponto 000,00. Bom, pode até ser que sim, né? Mas eu incluir tantas doses de vacina, transporte, divulgação, isso tudo vai dar realmente uma conta redonda, né? O ideal é que o valor que esteja no orçamento seja o valor previsto para o gasto, tá bom? Por mais que isso vá dar números quebrados e números assim chatos para ficar somando, né? Mas o Excel está aí para isso, ele faz essas somas difíceis e não reclama, tá bom? Então esse princípio da exatidão, ele tem que refletir realmente a despesa a ser gasta. E, gente, eu digo isso a questão do centavo e dos números pequenos, porque se você abre milhares de gastos, milhares de rubricas, e você vem arredondando tudo, gente, no final vai dar alguns milhões de diferença, tá bom? Eu arredondo aqui, arredondo ali, no final dá uma despesa, uma diferença grande, que é aquela história, não condiz com a realidade. Tá bom? Vocês vão ver, por exemplo, o orçamento estadual, o orçamento federal, então nem se fala, né? A quantidade de gastos que são especificados, de rubricas que são especificadas, né? E se você for fazer um arredondamento em cada um, no final ali vai ser uma diferença considerável, tá bom? E como é que você explica isso? Né? Aí vai ficando uma coisa mal acabada, né? Uma coisa mal, uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, que você foi... Como é que você vai explicar uma diferença de 2, 3 milhões que vem de milhares de arredondações, arredondamentos, né? Ou vai dar dinheiro para mais ou vai dar dinheiro para menos, ou vai sobrar ou vai faltar, entendeu? Isso não está correto, não condiz com a realidade, tá bom? Então esses são os princípios orçamentários, gente. Com isso, eu acabei dizendo a vocês o que é um orçamento, com muito detalhe, né? Com muito detalhe. A gente tem uma definição muito simples que todo mundo usa, né? E que eu acabei repetindo ela aqui umas 42 vezes, né? É um documento que prevê receitas e despesas para aquele exercício, né? Toda lei orçamentária começa com essa primeira linha e já dá a definição. Qualquer manual de orçamento que vocês vão pegar vai começar falando isso. Um documento que prevê receitas e despesas para um exercício específico, né? Isso é pouco, isso é intuitivo, né? Então, quando a gente vê todos esses princípios que eu coloquei aqui, a gente acaba entendendo mesmo o que é um orçamento com mais detalhe, né? O que é esse nosso objeto de trabalho, tá bom? Estou encerrando aqui o nosso conteúdo remoto. Nosso próximo encontro vai ser presencial até o final do semestre. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.